Você já ouviu falar de queer coding? Poor unfortunate souls in pain, in need. É basicamente a prática de escritores implementarem características e elementos estereotipados da cultura queer em certos personagens. Isso sem explicar ou deixar bem claro qual é a real sexualidade desse personagem. Isso pode acontecer intencionalmente ou desintencionalmente. Para isso, damos o nome de queer coding. E para quem não conhece a palavra, queer é um termo amplo usado para se referir às pessoas LGBTs. É claro que, por si só, o termo já é digno de um vídeo dedicado, mas, levando isso em consideração, vamos aqui usar essa versão resumida, pois a ideia desse vídeo é chegar em outros lugares. Um dos estúdios que rapidamente passa pela nossa cabeça quando debatemos sobre queer coding é a Disney, conhecida por utilizar muitos desses arquétipos, principalmente durante o período conhecido como Renascimento da Disney, que é justamente aquele período durante os anos de 89 e 99, do qual a Disney conseguiu restabelecer no mercado de longas-metragens, e lançando alguns dos seus maiores clássicos. Um detalhe importante sobre a renascença da Disney é que o filme responsável justamente por dar esse pontapé inicial foi A Pequena Sereia. O filme foi dirigido por Ron Clement e John Muskers. Os dois basicamente tiraram a Companhia do Rato de um buraco de trevas e quase falência e basicamente ditaram o que seriam os anos futuros da empresa. A produção foi baseada na história original de Hans Christian Andersen, que por si só já é uma figura de grande controvérsia. Afinal de contas, estudiosos afirmam que Anderson também abrigava paixões inatingíveis por homens e por mulheres. O amor não correspondido que ele teve por um amigo, Edward Cullen, pode ser o que inspirou a escrever a história de A Pequena Sereia, que originalmente tinha uma visão muito mais sombria do amor e do sacrifício não correspondido. Sobre Cullen, Anderson teria escrito em um dos seus diários, abre aspas, "Eu padeço por você, como uma linda garota de Calábria. Meus sentimentos por você são aqueles de uma mulher. A feminilidade da minha natureza e nossa amizade devem permanecer em um mistério." Fecha aspas. O que apenas deixa tudo mais poético, levando em consideração o impacto na comunidade queer que a obra adaptada pela Disney teve anos depois. E é justamente sobre esse impacto que eu gostaria de conversar um pouco. A Pequena Sereia criou o que seria o padrão Disney, a fórmula que seria replicada de novo e de novo durante anos. O fato dos filmes lembrarem muito a musicais da Broadway, A Volta das Princesas, um arco de história do qual o personagem quer ir além do mundo que já conhece, tudo isso foi estabelecido como o jeito de fazer um filme de sucesso. E é claro que isso também se aplica aos vilões. E no caso específico de A Pequena Sereia, a vilã Úrsula foi baseada na atriz, cantora e drag queen Divine. Harris Glenn Milster, o responsável por dar a vida a Divine, foi um rapaz de infância difícil, um menino esquisito e com sobrepeso que viveu em Baltimore, no final dos anos 50 e no início dos anos 60. Aos 16 anos de idade, Harris conheceu John Walters, que tinha voltado para casa recentemente em Baltimore depois de ser expulso da Universidade de Nova York. Os dois se aproximaram e se tornaram grandes amigos. Foi Walters que de fato deu a Harris o nome de Divine, o chamando de, abre aspas, a mulher mais bonita do mundo. Quase. Fecha aspas. A amizade de Walters e Harris deu a origem a uma infinidade de filmes cults e basicamente a toda a carreira de Divine. Tá, mas como é que tudo isso serviu como inspiração para a criação de Úrsula? Acontece que Howard Ashman, um dos escritores de A Pequena Sereia, cresceu na cena gay de Baltimore, com Walters e Divine, o que acabou por influenciar diretamente a versão final da animação da sereia que é fascinada por garfos. Úrsula é basicamente uma versão 2D animada do que era Divine, seja na sua aparência exuberante ou na forma como a personagem que encontra uma maneira de obter poder mesmo sendo exilada pela sociedade. Então é aí que fica o questionamento. Qual é o impacto que isso teve com o desenrolar de queer coding dentro da Disney? É inegável que toda essa estrutura replicada durante anos de vilões com códigos e signos da cultura LGBT não nasceu exatamente no momento em que A Pequena Sereia lançou. Mas também dizer que esse aspecto do filme não foi uma forminha de bolo que moldou muitos outros vilões da Disney é ser bem ingênuo.
Talvez tenha sido Úrsula a responsável por criar um padrão de um tipo de vilão da Disney que temos associado às nossas lembranças. E, bem, talvez eu não tenha resposta para tudo isso. É claro que é um problema propagar um estereótipo que estabelece a sexualidade ou o gênero do personagem de uma forma negativa, principalmente quando apenas vilões são retratados como LGBT. Mas também é importante lembrar que, em casos como o de Úrsula, existe um certo brilho e alegria nesta subversão de uma história que parece tão convencional à superfície, mas, de fato, não é tão tradicional assim. E serviu como um fiapo de voz dentro de um mundo tão conservador. Mas acho que acima de tudo isso existe uma lição muito maior, de como podemos aprender muito analisando os acontecimentos do passado com uma elucidação do futuro. O que pode significar o como realmente devemos representar as pessoas de diferentes formas em um futuro não muito distante. As I told you, I did The Little Mermaid on Broadway. And I played Sebastian. And the whole while I was playing Sebastian, I was like, I'm playing the wrong role. And I went to the producers when I was getting ready to leave the show to see if they would let me audition for this other role that I should have been playing. And they said no. But here's why they should have. I admit that in the past I've been a nasty. They weren't kidding when they called me, well, a witch. You'll find that nowadays I've mended all my ways, repented, seen the light, and made a switch. True, yes. And I fortunately know a little magic. It's a talent that I always have possessed. Although lately, please don't laugh, I use it on behalf of the miserable, lonely, and depressed, pathetic, poor, unfortunate souls in pain, in need. It's when longing to be thinner, when wants to get the girl, and do I help them? Yes, indeed. Bem, galera, o vídeo de hoje foi isso daí. E se você gostou do vídeo e gosta de falar sobre animações em geral, eu lhe convido a talvez se inscrever no canal. Isso me ajudaria muito. Ah, e eu quero saber de você. Você sabia sobre toda essa curiosidade sobre a Pequena Sereia? Gosta desse tipo de conteúdo e quer que eu traga um pouco mais sobre isso no canal? Me diz aí embaixo nos comentários. Bem, e eu acho que eu vejo você na próxima.